bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Dara e seja um discípulo de Jesus Cristo. Então, no vídeo de hoje, a gente vai começar a semana de 27 de outubro a 2 de novembro. Uma casa a meu nome. E eu achei bem pensado, né, o que eles colocaram, porque vai ter o Dia dos Mortos, né, no dia 1º de novembro, se eu não me engano. E para nós é muito especial. Essas tradições, elas são, falando do templo, né, que é o que uma casa em meu nome, é onde as famílias podem ser eternas, né, faz parte do plano de salvação do nosso Pai Celestial. Então essa semana ela tá muito, muito especial mesmo. Vamos lá então descer para a parte de ideias para as crianças, né, sugestões para ensinar as crianças, aliás, e vamos começar com o primeiro tópico: Jesus Cristo ama a integridade. Bom, vamos lá, vou ler o que o manual pede e depois a gente fala da dinâmica, tá? Para ajudar seus filhos a se lembrarem do que aprenderam em Doutrina e Convênios, seção 124, versículo 15 e 20, você pode ajudá-los a desenhar e cortar corações de papel. Nos corações, você pode ajudá-los a escrever frases-chave desses versículos. Uma música como Ser Fiel pode ajudar a enfatizar as palavras do Senhor. Depois de lerem juntos Doutrina e Convênios, seção 124, versículo 15 e 20, você pode ajudar seus filhos a descobrir o que significa viver com integridade na página 31 de Força dos Jovens, um guia para fazer escolhas. O que o Senhor disse especificamente sobre George Miller no versículo 20, por causa da integridade de seu coração? Você também pode contar exemplos de crianças que você conhece que demonstram integridades ou contar histórias da revista Meu Amigo. Peça a seus filhos que estabeleçam a meta de demonstrar integridade essa semana e dizer como se sentem quando o fizerem. Então vamos lá, né? Primeiro, não tá aqui no manual, mas eu acho que é muito válido você explicar para a criança o que significa a palavra integridade, já que integridade não é uma palavra que, assim, a gente costuma usar habitualmente, né, no dia a dia, então talvez seja necessário você explicar, né? Então eu comecei aqui em casa com hino, oração, e aí eu falei para ele, né, Jesus Cristo ama a integridade, mas o que é integridade? O que o Logan acha que é integridade? E você pode dar um espaço para a criança pensar, assim você vai ter até uma boa noção do que a criança sabe, o que é integridade, o que ela não sabe, e consegue corrigir a partir disso, né? Então, meu filho tem 4 anos, é óbvio que ele não sabe muito o que é integridade, tipo, ele perguntou se era de comer, ele perguntou se era uma música, mas ele não sabia de fato o que era a palavra integridade, embora eu já lembre de ter dito anteriormente, mas acho que ele não se lembrou, e tá tudo bem. Então eu falei pra ele, integridade, né? O que é ser uma pessoa íntegra? É uma pessoa, se você tiver dificuldade de explicar, você pode fazer uma rápida busca no Google, né? Sobre o que significa integridade, o que significa a característica, a qualidade de ser íntegro, tá? Mas assim, de maneira bem resumida que eu expliquei pra ele foi ser honesto, honestidade é uma coisa que a gente já falou, né? Então, ser verdadeiro, ser fiel, ou seja, você ser e fazer a mesma coisa que você faz aqui na frente da mamãe, você fazer por trás, né? Assim, quando não tem ninguém olhando. É você ser verdadeiro e fiel o tempo todo, mesmo quando ninguém te olha fazendo isso. É você ser respeitoso, é você respeitar a Deus, as pessoas, os animais, né? Ser respeitoso também é uma qualidade de integridade. Então eu só falei dessas 3 qualidades, essas 3 características de integridade, porque eu acho que muita coisa também ele não ia absorver. Então, primeiro de tudo, eu expliquei o que significa ser a integridade, a palavra integridade em si. E aí, depois de ter dado essa rápida explicação, eu fiz a atividade do manual, então eu cortei alguns corações, só que o meu filho ele não escreve, né? Então, se você tiver crianças com dificuldade de escrita, que não sabem escrever ou, enfim, né, que não estão alfabetizadas ainda, talvez você possa fazer como eu fiz. Então, eu peguei alguns corações e eu peguei 2 tipos de imagem. Então, eu peguei uma de Jesus Cristo,
Peguei algumas imagens de que eu julguei, né, dentro das características de integridade, como respeitar, ser verdadeiro, ser honesto, e ser fiel. Então eu peguei essas imagens que eu acho que estavam bem de acordo com essas características e peguei algumas, como brigar, mentir, ser egoísta e... qual que era o outro? E desobedecer, né? Então eu peguei essas imagens, isso para ele entender o que era a integridade. Então a gente pegou os corações. Aí eu falei pra ele, aí eu falei novamente, filho, Jesus Cristo ama a integridade. Agora que a gente já sabe o que é a integridade, vamos agora colocar isso dentro do nosso coração, né? Então eu coloquei um coração com Jesus Cristo. Eu falei para ele, quando a gente coloca Jesus Cristo no nosso coração, no centro de nossa vida, é mais fácil nós seguirmos a Jesus Cristo e sermos como Ele. Então agora que Jesus Cristo está bem no centro do nosso coração, quais coisas que Jesus Cristo faria para ser íntegro, né? E aí, né, eu colocava as imagens, as que não eram boas, como brigar, bater, eu coloquei tudo junto ali misturado, e a atividade era que ele tinha que localizar, né, o que seria integridade dentro de tudo ali. Essa atividade ela foi boa para eu validar se ele tinha compreendido realmente o que era integridade e também, né, até para eu entender aí o que ele estava absorvendo do conteúdo que eu já venho ensinando para ele desde o começo do ano, né? Então a gente foi fazendo esse jogo, foi meio que um jogo de memória, né? Assim, brigar é integridade, né? E aí ele falava que não, só eu acho que no mentir, que ele ficou meio confuso, né, assim, talvez pela imagem, não sei, mas é algo que eu vou explorar um pouquinho melhor. Enfim, a gente fez as colagens, nós fizemos a colagem do coração, e aí eu li para ele, então, a escritura que pede aqui no manual, que na verdade é o Senhor falando para Hyrum Smith e para George Miller o porquê que eles eram tão amados, né? E aí eu falei para ele, também em verdade te digo, bem-aventurado é meu servo Hyrum Smith, pois eu, Senhor, amo-o pela integridade do seu coração, e porque ele ama o que é correto a meus olhos, diz o Senhor. E também, em verdade, eu te digo, meu servo George Miller, não adolo, pode-se confiar nele por causa da integridade de seu coração, e pelo amor que ele tem ao meu testemunho, eu, o Senhor, amo. E aí, né, eu falei pra ele, nosso coração tem que ter Jesus Cristo no centro, sempre. Quando a gente coloca Jesus Cristo no centro, é muito mais fácil a gente respeitar. É mais fácil a gente falar a verdade, a gente agir com verdade. É mais fácil nós sermos fiéis aos nossos mandamentos. E com isso, nós acabamos tendo a confiança do Pai Celestial, né? Como o Senhor disse aqui na escritura para Hyrum Smith e George Miller, nós temos a confiança do Pai Celestial e nós temos o seu amor, nós sentimos o seu amor muito mais forte na nossa vida. Assim como mãe, né? Você tá aqui comigo, a mamãe te abraça, te dá um beijo e você sente esse amor. Da mesma forma, quando somos íntegros, nós sentimos esse amor em nossa vida. E só um adendo, né? Deve ter sido assim extraordinário tanto para Hyrum Smith quanto para George Miller ouvir essas palavras, né? Dizendo que o Senhor amava eles e que confiava neles por eles serem íntegros, né? Isso me fez refletir bastante sobre como eu tenho agido com o meu semelhante e até mesmo com o Pai Celestial. Mas enfim, aí eu acabei compartilhando meu testemunho com ele e a gente finalizou cantando o último hino, Ser Fiel, que pede aqui no manual, e finalizamos com a última oração. E esse foi o primeiro tópico da nossa semana. Vamos então pro segundo tópico, né? Jesus ordena seu povo que construa templos. Essa foi uma atividade muito especial que eu comecei ela hoje, na terça-feira, e eu vou finalizar ela no domingo, no dia 2. E eu vou postar na próxima semana como que foi, né, essa atividade, como que foi o final dessa atividade, tá? Se eu esquecer, vocês me lembram. Mas eu vou lembrar. Enfim, e aí então eu vou ler e aí vocês vão entender como é que foi. Eu amei fazer essa atividade com meu filho. Jesus ordena seu povo que construa templos. Seus filhos podem gostar de ver fotos de templos
inclusive um templo antigo e um templo perto de onde moram. Você pode usar essas gravuras e Doutrina e Convênios, seção 124, versículo 39, para explicar o que Jesus Cristo sempre ordenou ao seu povo que construísse templos. Nos tempos antigos e nos dias também, e em nossos dias também, perdão. Se você mora perto o suficiente de um templo, leve seus filhos até lá e andem reverentemente pelos jardins do templo. Peça a eles que encontrem as palavras santidade ao Senhor, a casa do Senhor, do lado de fora do templo. Converse com seus filhos sobre o que essas palavras significam. Você pode usar as ideias em ser batizados e confirmados por antepassados, no apêndice A, para ajudar seus filhos a esperar ansiosamente pelo dia em que poderão entrar no templo. O templo e o plano de felicidade, no apêndice B, né? Ver também. E aí aqui tem a imagem do templo de Salomão. Então eu amei fazer essa atividade com meu filho. Apesar de eu morar em São Paulo, eu moro na Zona Norte, eu moro perto de um templo, mas não é tão perto assim, né? Tipo, de carro dá 1 hora e de viagem 1 hora e meia, dependendo do trânsito. Então, eu não poderia levar ele pro templo hoje, mas o Logan ele sempre vai pro templo, todos os meses a gente vai pro templo. Então eu peguei várias imagens na internet de templos do mundo todo, templo de São Paulo, templo de Campinas, templo do Japão, templo dos Estados Unidos, templo, enfim, peguei uns 10 templos para mostrar para ele, né, que o Pai Celestial, então, ele mandou que nós construíssemos templos, ele sempre pediu que nós construíssemos templos. Peguei também alguns templos antigos, como o templo de Kirtland, templo de Nauvoo, templo de Salomão, né, a Arca do Convênio. Então eu peguei alguns templos antigos também, junto com esses 10 templos atuais, e a gente foi mostrando. Eu falei, filho, comecei assim, né, vamos desde o início. Falei, filho, o que é isso daqui? Então eu peguei a imagem do nosso templo atual. Falei, o que é isso daqui? Ah, é o templo, muito bem. Esse é o templo de São Paulo, né? O templo que nós frequentamos todos os meses. E nesse lugar é muito especial e muito sagrado. Tão sagrado e especial que o Pai Celestial pediu desde a época antiga que nós construíssemos templos. Vamos ver alguns? E aí eu fui mostrando pra ele, né, a Arca, o templo de Salomão, enfim, fui mostrando alguns templos pra ele, alguns lugares, algumas curiosidades, bem rapidinho, porque vamos com uma criança de 4 anos. Então a gente foi falando, foi mostrando os templos pra ele, e eu falei pra ele, por que o Pai Celestial, ele pede que a gente construa templos? Por que é tão importante os templos? O que a gente faz no templo? Por que a mamãe e o papai vêm todo mês no templo? Por quê? Né? E aí eu deixei esse espaço assim meio que pra ele pensar, não sei se ele pensou, mas eu sempre gosto de deixar um espaço assim, uns segundinhos pra ver se ele formula alguma coisa na cabecinha dele. Eu gosto de dar esse espaço. Se você é pai e mãe, dê esse espaço também pro seu filho, porque às vezes a gente só despeja um monte de informação e acaba esquecendo de deixar o espírito trabalhar, né? E se você for professor também, não tenha medo do silêncio. Às vezes é o espírito trabalhando na cabecinha deles para que eles possam formular perguntas ou fazer sentido alguma coisa. Então eu sempre dou uns 10 segundinhos assim para ele raciocinar um pouquinho. E aí eu falei para ele, o templo, porque um adendo, né? Eu já falei sobre recomendação de templo, a gente já falou sobre isso em um vídeo anterior, então quando eu mostrei a minha recomendação de templo, eu falei, os templos são tão sagrados que a gente precisa de uma recomendação especial. Então quando eu mostrei, ele já sabia o que era aquilo, né? Então eu só trouxe para relembrar ele que nós precisamos de uma recomendação de templo para poder entrar, de tão sagrado, de tão importante que é. Mas por quê? Por que a gente tem que ir no templo? Por que é tão importante? Por que é tão sagrado estarmos lá dentro? Por que a gente, né? Por que o Pai Celestial está construindo no mundo todo? Em cada lugar que a gente vai, né? Ainda tem promessas de mais templos para serem construídos. Então, por quê? E aí, depois de ter frisado bem essa pergunta para ele, aí eu mostrei uma coisa muito especial que eu falei para ele. É por causa disso aqui, olha. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo, tá bom? Isso é algo que a gente pode ter também, ó. Árvore familiar no aplicativo da igreja. E aí, quando mostrou, né? Ó, quando você abre a imagem, mostra aí. Eu fui mostrando para ele assim, passo a passo. Aí eu falei, o que é isso? E aí mostrou o símbolo, né, do Family Search, esse símbolo aqui.
porque esse símbolo aqui, eu falei pra ele, o que que é isso? Ele é uma árvore. Eu falei, exatamente. É por conta desta árvore que o Pai Celestial, é um dos motivos pelo qual o Pai Celestial pede que a gente construa templos. Olha só, que árvore mais especial. Começa aqui com Logan, e aí vai subindo, e vai subindo, e vai subindo, porque é a nossa família. Os templos, eles são muito importantes. Lá a gente recebe revelação, como nós já falamos anteriormente. Lá a gente recebe a instrução do Pai Celestial, mas lá nós fazemos ordenanças muito importantes. Ordenanças que podem selar a nossa família para o tempo e para toda a eternidade. E aí eu mostrei uma foto do meu casamento com meu esposo, né, no dia do nosso selamento, que a gente tirou foto no templo. Além de mostrar a nossa árvore genealógica. E aí eu falei pra ele, aqui nessa árvore tem pessoas que você não conhece, nem a mamãe conhece todo mundo que tá aqui. Mas tem uma coisa que vai nos ajudar a conectar o nosso coração aos nossos antepassados. E é justamente esse dia que eu falei pra vocês. Então a gente começou, né? Eu comecei falando do templo, falei sobre a recomendação, que é um lugar muito especial. Falei o que acontece dentro do templo, que é a revelação que nós temos, né? Uma casa de aprendizado e onde as famílias podem ser eternas, onde nós trabalhamos para que nossas famílias possam ser eternas. E aí, quando eu fui falando de nossos antepassados, o meu filho ele não conhece todos, né? Assim, ele conhece as avós, né? A mãe do meu esposo, a mãe do meu marido e os tios que estão vivos. Mas os que faleceram ele não chegou a conhecer. E nem eu cheguei a conhecer todo mundo. Mas aí que entrou a atividade que eu fiz com ele, eu sempre fazia quando eu era presidente das moças e agora, que é tradições familiares. Então, eu falei para ele, filho, nós vamos conhecer mais a nossa família e nossos antepassados. E para isso, hoje, a gente vai começar a ver cada um deles. Então, uma das coisas que eu comecei a fazer com ele foi a nossa árvore. Então, eu imprimi, já tem pronto, se você entrar no Family Search pelo computador, no site, e isso acho que você consegue fazer no THF da sua ala, ou da sua estaca. Você entra no Family Search, você imprime, já vem um gráfico de linhagem pronto. Você pode escolher imprimir com os nomes ou sem os nomes. Eu peguei sem os nomes, na verdade. Mas aí eu peguei sem os nomes, mas eu não gostei de como que ficou, porque eu achei que ficou muito pequeno. Então eu recortei algumas folhas de árvores, é que eu não tô achando aqui porque tá tudo lá na sala. Mas eu vou mostrar depois. Eu recortei algumas folhas de árvores e nessas folhas, então, eu imprimi algumas fotografias de alguns antepassados que já faleceram e outros que acabei encontrando aí nas minhas indexações da vida. E os que não tiveram foto eu fui escrevendo à mão. E aí, então, eu fui com ele colando algumas fotos e contando história de algumas pessoas, né? Eu falei pra ele, quem é esse daqui? Ah, esse é o Logan. Vamos ver o que o Logan gosta. Quando que o Logan nasceu? E aí a gente foi falando um pouquinho do Logan. E esse daqui, quem que é? É a mamãe. Quando que a mamãe nasceu? O que a mamãe gosta de fazer? O que o papai gosta de fazer? O que a vovó gosta? E aí quando começou o vovô, porque o vô do lado do meu marido faleceu, o pai do meu marido faleceu. E o meu eu não cheguei a conhecer. Mas mesmo assim eu tenho os dados, os nomes certinho, né? Como uma boa membro da igreja, a gente vai vasculhando tudo. E aí eu fui falando pra ele, esse aqui é o pai da mamãe, né? Quando que ele nasceu, o que ele gosta de fazer, a mamãe não sabe. Mas tudo bem, ele tá aqui com a gente também. O pai do papai, o que ele gosta de fazer, quando que ele nasceu, por que ele faleceu, como foi a vida dele. Então a gente foi investigando cada um dos membros, né? E aí a gente montou na sala, né? Eu fui montando uma árvore. Como eu falei que essa atividade ela começa hoje, terça-feira, e ela vai terminar no domingo, porque domingo vai ter as tradições familiares aqui. O que acontece? A gente junta a família, né? Eu fazia muita atividade com as moças, mas agora eu tô fazendo em casa só com a gente, então eu junto a nossa família e às vezes até alguns amigos, mas mais a família, e nós fizemos pratos tradicionais da nossa infância ou da nossa família mesmo, né? Por exemplo, a minha mãe, minha família, do meu lado, ela é descendente de portuguesa, descendência de Portugal.
Inclusive, ela tá tirando a cidadania portuguesa dela. Minha mãe cresceu em orfanato, então ela não tinha contato com a família, mas ela descobriu que tinha uma tia e acabou tendo essa proximidade. Então, ela adora fazer pratos portugueses. Isso é uma das coisas que eu cresci com isso, né? Comendo muito comida portuguesa. Tanto que pra mim foi muito difícil comer arroz e feijão quando eu servi na Bahia. Foi mais difícil ainda porque eu tava muito acostumada em comer comidas de Portugal, não do Brasil. Apesar de ter nascido aqui no Brasil. Mas enfim, e aí ela sempre traz essa culinária portuguesa e conta um pouco sobre o que ela descobriu dos pais e da família, enfim. E aí, trazendo pra cá, né, a gente sempre gosta de fazer muito no Natal os filhós. Meu marido, ele tem os pais nordestinos, pai pernambucano, mãe baiana, então ele também traz um pouco, muito dessa cultura brasileira, da comida, da culinária nordestina. E aqui, quando nós dois, né, eu e meu esposo, a gente se casou, uma das coisas que uniu a gente mesmo foi... que uniu não, que assim, não sei como dizer, que mais marcou os nossos encontros e marcou depois, né, os nossos aniversários foi pizza, né? A gente tem a tradição de fazer a massa da pizza e fazer toda ela, então é algo que virou tradicional nosso. Então a gente sempre traz assim... e vai contando, né? E aí a gente traz não só a comida que mais marcou a nossa infância, que foi tradicional dos nossos pais, dos nossos avós, porque minha sogra traz coisa que é tradicional, que foi tradicional da infância dela, que não tinha nada a ver com os filhos, mas enfim, traz muito. Depois de trazer toda essa festividade de comida, a gente também traz brincadeiras, então as brincadeiras que mais marcaram, né? Como peão, bolinha de gude, ioiô, amarelinha. Então, algumas brincadeiras. E isso a gente passa para a geração futura, como nossos sobrinhos do lado do meu marido, que não, né, hoje em dia é tudo tão tecnológico, não sabe nem o que rodar um peão com aqueles de barbante, né, Blade. Meu filho que, gente, não sabe pular amarelinha, né, tipo, como eu tô errando como mãe aí, né, enfim, brincadeira. Mas assim, a gente traz essas tradições que eram da nossa infância, que marcaram, né? Histórias que a gente ouvia, a gente traz aí essa semana, a gente vai contando pro nosso filho e trazendo coisas para ele, para que nós possamos realmente não deixar morrer, né, os nossos antepassados. Entre aspas. A gente sabe que as famílias são eternas, mas história da família é mais do que você só achar um nome ou uma data. É você realmente conhecer aquele seu antepassado, é você saber quem ele era. Literalmente como viva a vida é uma festa, não deixar as tradições morrerem. Então essa é a proposta que nós fazemos. E domingo eu vou tentar filmar um pouco, se eu não conseguir filmar, certeza que eu vou tirar foto. E aí eu trago pra vocês como que foi, tá bom? Então foi isso, e aí eu expliquei pra ele, li a escritura que pede aqui no manual. A gente fez então a atividade, né? Eu mostrei pelo nosso gráfico. A gente fez então a atividade das folhas, que foi colocando os nossos nomes do nosso antepassado. Eu fui explicando um pouco pra ele sobre quem eram aquelas pessoas. E é claro que eu não coloquei todo mundo. Amanhã a gente vai colocar um pouquinho mais e assim sucessivamente, né? E aí eu li a escritura que pede aqui no manual, que é Doutrina e Convênios, seção 124, versículo 39, que é um versículo gigante, mas tem que ser lido. Portanto, em verdade vos digo que vossas unções, vossas abluções, vossos batismos pelos mortos, vossas assembleias solenes e memoriais dos vossos sacrifícios feitos pelos filhos de Levi por vós, e os vossos oráculos nos lugares santíssimos, onde recebeis conhecimento, e os vossos estatutos e juízos, para o início das revelações e do alicerce de Sião, e para a glória, honra e investidura de todos os seus municípios, são prescritos pela ordenança de minha casa santa, a qual meu povo sempre recebe ordem de construir o meu santo nome. E aí eu pude expressar minha gratidão pelo templo e meu amor também pelo templo, porque eu sou muito grata mesmo pelo templo, pela história da família e pelas ordenanças sagradas lá. Eu pude expressar isso ao meu filho e principalmente eu pude prestar o meu testemunho do porquê eu vou pro templo, porque nós fazemos questão de estarmos todos os meses no templo, mesmo que esteja chovendo, mesmo que não esteja um tempo muito agradável, mesmo com o sol quente, porque nós vamos ao templo. E essa é uma boa pergunta para você também.
Por que você vai ao templo? Qual a importância do templo na sua vida? Deixa aqui nos comentários, eu vou adorar ler. Enfim, e o último, nossa gente, desde que foi falado na conferência que não existe tempo, né, data limite, assim, para bênção patriarcal, eu sempre aconselho jovens a tirar suas bênçãos patriarcais, desde que você tenha maturidade espiritual, mas eu sempre aconselho. Se eu tivesse tido esse conhecimento, eu não teria tirado a minha bênção patriarcal com 16 anos, que foi o que eu tirei. Eu teria tirado a minha bênção patriarcal com 8 anos, porque ela traz muita riqueza de conteúdo não, ela traz muita riqueza de revelação, de inspiração e de sabedoria. A gente vai ler o que fala aqui no manual e aí eu vou explicar um pouquinho. É claro que eu expliquei pro meu filho que é a bênção patriarcal, essa é a primeira vez que ele tem contato com esse assunto. Eu não tinha falado disso anteriormente com ele, então, né, assim como quando eu falei pela primeira vez de dízimo, eu não espero que ele absorva tudo, só um pouquinho, pelo menos, do que eu vou falar. E é assim, o Senhor vai me abençoar por meio de uma bênção patriarcal, esse é o tópico. Ao lerem juntos Doutrina e Convênio, seção 124, versículos de 91 a 92, ajude seus filhos a encontrar o que o Senhor chamou Hiram Smith para fazer. Fale sobre o que é uma bênção patriarcal, uma bênção especial na qual o Senhor nos ensina sobre nós mesmos e o que Ele quer que façamos e nos tornemos. Você pode usar a seção Receber uma bênção patriarcal no apêndice A para ajudar seus filhos a se preparar para receber a bênção patriarcal. Então, nossa, eu sou muito grata por esse tópico no manual. Eu ficava sempre pensando, eu falei, quando ele fizer 8 anos eu vou ensinar essa bênção patriarcal. Mas, como o Senhor, como é dito no hino, sou um filho de Deus, né? Sou um filho de Deus e hoje mesmo começar a ensinar minhas leis. Ensinar-me, ajudar-me as leis de Deus guardar, para que um dia eu vá com ele habitar. Deu um branco na minha cabeça. Mas enfim, então eu tô me preparando meu filho desde agora para receber a bênção patriarcal dele. E eu sou muito grata por ter tirado a minha e por viver de acordo com o que ela me pede, né? Então eu comecei falando para ele, falei, filho, comecei falando para ele não, né? Para ele poder entender se os seus filhos, eles já têm contato com esse assunto, já tiveram contato com esse assunto, ok. Mas se é o primeiro momento em que você tá tratando desse assunto com seus filhos, então talvez seja importante você explicar primeiro, né, a bênção patriarcal, o que é a bênção patriarcal, antes de já ir falando sobre se preparar para receber a bênção patriarcal, tá? Então eu falei, então eu fiz meio que um caça-tesouro aqui em casa, tá? Eu peguei um mapa do pirata, eu desenhei, bem mal desenhado mesmo, a nossa casa, e aí entrou todas as minhas habilidades de arte. Desenhei todas as habilidades, desenhei toda a nossa casa, e alguns X estavam tesouros escondidos, que era nada mais nada menos que alguns chocolates que eu espalhei pela casa. Obviamente embaladinho, né, pra higiene. E aí então eu falei pra ele, filho, agora você é um grande pirata, e como grande pirata você precisa encontrar o tesouro. Vamos encontrar? Aqui tá o mapa. Agora você precisa encontrar cada pedacinho de chocolate. Vamos lá? E aí eu falei pra ele, olha, isso daqui tá parecendo que é o quê? Com a televisão, com o sofá, que lugar que é esse? Ah, é a sala, muito bem. Vamos lá na sala ver se tem algum tesouro? E aí a gente foi. E aí ele foi procurar o X, porque eu falei pra ele que sempre que tivesse um X, era onde tava o tesouro, né? Então ele olhava ali no mapa, procurava, encontrava, pegava o chocolate, comia o chocolate, né? E aí a gente foi buscando em cada cômodo da casa o tal do chocolate. E aí depois que ele encontrou todos os chocolates, eu tinha feito alguns cookies, né? Eu gosto muito de fazer biscoitos, é uma das minhas especialidades aqui. Então eu fiz alguns cookies e coloquei esse prato no final, depois que ele terminou tudo. E falei, olha aqui o nosso tesouro agora, né? O nosso maior tesouro, depois de ter encontrado todos os chocolates. E aí a gente comeu, enquanto ele comia os cookies, eu fui explicando. Eu falei, foi muito legal esse mapa, não foi? Então eu falei pra ele, esse mapa, ele dizia o quê? Que o logo era 1,
um pirata. E como pirata, logo eu tinha que encontrar os tesouros. Muito bem. E não é diferente com o Pai Celestial. Lembra que a gente falou que o Pai Celestial ele nos deu um plano, né, que é o plano de salvação, que mostrava certinho tudo que a gente tinha que fazer para voltar à presença do Pai Celestial? E que ele deu Jesus Cristo para nos ajudar a guiar o caminho junto com o Espírito Santo? Da mesma forma, o Pai Celestial também nos deu uma carta muito especial. Essa carta é como se fosse esse mapa do tesouro. Ele mostra quem você é e o que o Senhor espera de você. Essa carta se chama Bênção Patriarcal. A mamãe tem a bênção patriarcal dela. Ai, caramba, eu vou ter que sair do meu mão pra mostrar. Eu tenho a minha impressa, mas ela já tá tão velhinha que eu tenho a minha aqui também, tá? Se você não sabia, que no final, quando você entra, tem aqui a sua bênção patriarcal. Se você clicar, ela aparece, tá? E eu falei pra ele, essa carta da mamãe, essa carta que o Pai Celestial deu pra mamãe, mostra quem a mamãe é. Fala um pouquinho de quem a mamãe é, o que o Pai Celestial espera de mim. Ele é como se fosse esse mapa, me guiando para os chocolatinhos da vida, me guiando para que eu possa encontrar alegria na minha jornada. E para receber essa bênção patriarcal, é muito simples e muito fácil. O Logan precisa se preparar espiritualmente para ouvir o que o Pai Celestial quer de você. E é claro que eu não entrei em detalhes sobre como que ele vai receber uma bênção patriarcal, porque é o primeiro contato dele, mas se a sua criança ela já sabe que é a bênção patriarcal, inclusive está se preparando para isso, acho bem válido você falar que a bênção patriarcal ela vem pelo poder do sacerdócio por imposição de mãos. Né? O patriarca vai fazer talvez uma pequena entrevista, algumas perguntas, e aí vai impor as mãos e declarar a tua bênção patriarcal, que é o momento mais sagrado e sublime, né, que você vai ter. Eu até hoje, se eu fechar os olhos, eu consigo me lembrar exatamente, palavra por palavra, do que o patriarca disse quando eu recebi minha bênção patriarcal. E talvez seja válido você preparar a tua criança espiritualmente, dando discursos para eles lerem a respeito da bênção patriarcal, dando escrituras para lerem, né, assim, vocês lendo junto com ele, e até mesmo orar e jejuar para que possa compreender melhor, tá? Essa é uma das formas de você se preparar para receber a sua bênção patriarcal também. Mas, como meu filho ainda é o primeiro contato, a única coisa que eu quis que ele entendesse neste primeiro momento foi o que era uma bênção patriarcal. E aí, no próximo momento em que eu estiver falando sobre a bênção patriarcal, eu posso relembrar o que é uma bênção patriarcal e informar melhor para ele, né, como ele pode se preparar e ir começando a preparar ele sobre esse assunto. Mas isso é como se fosse um start, sabe? Fase 0. O tutorial da fase, na verdade. E foi isso. E aí eu li para ele, então, Doutrina e Convênios, versículos, seção 124, versículos de 91 a 92, porque não tinha sentido separar as escrituras. Então eu li as duas mesmas. E também em verdade vos digo que meu servo William seja designado, ordenado, ungido e ungido conselheiro de meu servo Joseph, em lugar de meu servo Hiram, para que meu servo Hiram ocupe o ofício de sacerdócio e patriarca que por seu pai lhe foi designado por bênção e também por direito, que de agora em diante retém as chaves das bênçãos patriarcais sobre a cabeça de todo o povo. E é isso, gente. Ah, sim, aqui também tem uma atividade do tempo super legal para você fazer com a sua criança, tá? Esqueci de mencionar. Mas é isso. E aí eu falei, li essa escritura, né, e falei pra ele, o patriarca, ele é um homem normal, assim como o papai e todo mundo, porém, ele também possui o poder do sacerdócio, assim como o papai possui, porém ele possui uma chave muito especial, e essa chave é a da bênção patriarcal. Então o patriarca é o único homem que pode impor as mãos, sua cabeça, né, pôr as mãos e declarar a sua bênção patriarcal. E essa bênção patriarcal, ela é o nosso mapa, que informa quem nós somos, que informa o que o Senhor espera de nós e que nos guia nessa nossa jornada, né? O Pai Celestial, ele nos ama tanto que ele deu várias coisas para que a gente não erre o caminho de volta ao nosso lar celestial. E foi isso, né? Eu prestei meu testemunho e
finalizamos cantando o hino Quero Andar com Cristo. Finalizando não, vamos finalizar que só vou falar com ele amanhã. Quer dizer, acho que hoje na quarta-feira, né? Quando eu for postar. Mas enfim, eu espero que tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clica, por favor, inscreva-se e se inscreve no meu canal. E é isso. Eu tenho que pedir desculpas, porque algumas vezes eu não sou tão constante em postar vídeos aqui no canal. É porque eu fui diagnosticada com alguns tumores e algumas vezes é difícil pra mim levantar da cama e conseguir estar aqui falando com vocês. Então eu tenho tentado ser o mais constante possível, porém nem sempre eu consigo vir, né? Aí entra em contradição a palavra de sabedoria, tem que ficar de repouso, não posso fazer muitas coisas, então prefiro seguir e ficar de repouso. Então eu peço desculpas e agradeço a paciência e o carinho de todo mundo que tá aqui. Então muito obrigada mesmo, um beijo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!